Olá, meu nome é Regiane e a aula de hoje é sobre sistema de equações, máximo divisor comum e número natural. Essa questão foi aplicada pela banca Instituto Mais no ano de 2017 para o cargo de assistente de gestão de políticas públicas da Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo. Vamos ao enunciado? Observe o sistema de equações abaixo. Considerando-se que os valores de x, y e z que satisfazem o sistema de equações do primeiro grau acima são números naturais, o máximo divisor comum entre tais valores é igual a 3, 4, 5, 9 ou 12. Bom, o primeiro passo é interpretar o enunciado. O que a questão quer saber? Ela quer saber o máximo divisor comum entre os valores de x, y e z. E o que o enunciado está dizendo? Que x, y e z são números naturais, ou seja, eles são inteiros e positivos. Que é isso? Ele não pode ter negativo e também não pode ter valor com vírgula. Como nós vamos resolver isso? Primeiro nós vamos resolver as equações e depois calcular o máximo divisor comum. Vamos lá? Como que eu faço para resolver um sistema de equação? Bom, primeiro eu vou fazer pelo método de substituição, onde eu vou fixar uma e vou resolver esta que eu fixei com as demais. O que é um sistema de equações? São três equações independentes, que você está vendo? Olha, é uma equação de primeiro grau, outra e outra. Então, são três equações de primeiro grau. Só que o valor de x, y e z que responder a esta primeira equação, ela também responderá às demais. Por isso, é um sistema de equações. É o mesmo valor de x, y e z em todas elas. Então, eu escolhi a última. Por quê? Porque se eu escolher a primeira ou a segunda, tá vendo que aqui, olha, o mesmo valor de x e z das duas equações? Então, qualquer coisa que eu fizer para eliminar o x, eu vou acabar eliminando o z sem querer. Então, para isso, eu escolhi a última equação, para não eliminar quem eu não quero agora. Agora, por enquanto, nós vamos só eliminar o x, tá bom? Então, vamos lá? Então, nós vamos colocar essa primeira aqui. E essa segunda aqui, a terceira nós fixamos. Como que eu faço para igualar o x para eu conseguir eliminar? Bom, ele tem que ter o oposto embaixo. Então, se ele é soma, se ele é positivo embaixo, em cima tem que ser negativo e vice-versa. Como os dois são positivos, eu vou negativar o primeiro x. Como que eu faço isso? Eu multiplico por 1, a equação toda. Então, eu quero multiplicar o x, mas só que para eu multiplicar uma equação, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado da igualdade. Então, para eu multiplicar por 1, não posso fazer isso só com o x. Eu preciso fazer isso com a equação inteira, para não desequilibrar a equação. Então, como que eu faço? 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 3, 3, mas vai ficar igual. Sim, só que daí você faz um negativo, porque daí vai ter a regrinha de sinais. Na multiplicação, sinais diferentes é negativo e sinais iguais é positivo. Então, vamos multiplicar por menos 1. Então, vai ficar positivo com negativo, são sinais diferentes, então fica negativo. Então, 1 vezes 2, 2, negativo. Positivo com negativo, sinais diferentes, negativo. 1 vezes 1, 1. Sinais iguais, positivo, sinais iguais, positivo. Fazemos isso, agora, na segunda equação, ele é 1 na frente, tá vendo? Eu preciso que seja 2 para que eu consiga eliminar o de cima com o de baixo. Aqui eu consegui deixar negativo, mas aqui ele está com 1. Então, eu preciso que ele seja 2 para eu conseguir eliminá-lo. Como eu vou fazer isso? Eu multiplico por 2 positivo. Então, da mesma maneira, tudo que eu faço desse lado da igualdade, eu tenho que fazer desse. Então, vai multiplicar a equação inteira. Você não pode fazer isso só com o x, tá bom? Então, 2 vezes 1, 2. Sinais iguais, positivo. 2 vezes 1, 2. Sinais iguais, positivo. 2 vezes 1, 2. Sinais iguais, positivo. 2 vezes 18, 36. Sinais iguais, positivo. Passo um traço e vou resolver essa conta. Então, quanto que é? Menos 2x com mais 2x. Bom, na subtração e na soma, eu subtraio o menor do maior e conservo o sinal do maior, quando os sinais são diferentes. Como aqui os dois o de cima e o de baixo é 2, eu vou eliminar, porque mais 2 menos 2 dá 0.
como não sobra nada, nós podemos eliminar. Então, nós vamos eliminar o x e vamos fazer a conta agora com o y e com o z. Quanto que é 2y menos 1y? É um y positivo. Subtrai o menor do maior, conserva o sinal do maior. Sinais positivos, conservo o sinal e somo. 3 mais 2, 5. 15 mais 36, 51. Terminamos essa conta, conseguimos eliminar o x. Agora, vamos eliminar o x dessa outra? Como que eu vou fazer? Aqui a primeira equação é exatamente igual. Vai ficar multiplicado por 1 exatamente igual como nós fizemos aqui. E a outra, Regiane, também é 1 na frente. Então, também nós vamos multiplicar por mais 2. Então, positivo com positivo, dá positivo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Sinais diferentes, negativo. 2 vezes 2, 1 vezes 2, 2. Sinais iguais, positivo. O zero positivo. 2 vezes 0, 0, positivo. Agora, nós vamos fazer a conta. Conseguimos, da mesma forma que a outra, eliminar o x. Vamos fazer a conta dos demais. Então, 1y mais 4y, 5y. Sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Mais 3z com mais 2z, mais 5z. Somo e conservo o sinal. Sinais iguais, eu somo 15. Então, conseguimos eliminar o x das duas equações. Agora, nós vamos eliminar o y. Como que eu faço para eliminar o y? Nós vamos unir essas duas equações aqui. Só que aqui é 1 e aqui é 5. Então, eu tenho que igualar para que eu possa eliminar o 5y. Como que eu faço? Qual número eu posso multiplicar aqui para deixar ele positivo e com o mesmo valor do y de baixo? 5, né? Então, vamos multiplicar a equação inteirinha por 5. Então, vai ficar sinais positivos, sinais iguais, positivo. Então, vai ficar mais 5y. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. Sinais iguais, positivo. 5 vezes 51, 255. Sinais iguais, positivo. Copiamos essa outra embaixo e vamos fazer a conta. Mais 5y com menos 5 com y, eu consegui eliminar o y, vou ficar só com o z. 25 mais 5 dá 30z, ambos são positivos, então conservo o sinal e soma. 255 mais 15 dá 270. Agora, aqui é o lugar onde a maioria das pessoas erram. Por quê? Porque aqui é uma multiplicação, tá vendo? Ó? O 30, ele está multiplicando o z. Então, quando eu passo para o outro lado da igualdade, eu vou inverter a operação matemática. Não é o sinal que inverte quando passa para o outro lado da igualdade, é a operação matemática. Então, se ele está multiplicando z, ele vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, vai ficar 270 dividido por 30. Ele era positivo, continuou positivo. O que diferenciou foi a operação matemática. De multiplicação, ele passou para a divisão. 270 dividido por 30 dá 9. Encontramos o quê? O nosso valor de z. Agora, como que nós vamos resolver para encontrar os demais valores? Bom, como nós encontramos o valor de z, nós podemos substituir o z em qualquer uma dessas duas equações menores aqui, que nós vamos descobrir daí o valor de y. Eu vou escolher essa daqui. Então, escolhi essa daqui e vou substituir o valor de z. Então, lembra que aqui eu falei que é 30 multiplicando z? Então, aqui é 5 multiplicando z. Então, é 5 vezes quanto? 9, né? O z vale 9. Então, ficou 1x mais 5 vezes 9 é igual a 51. Substituímos o z pelo 9. 5 vezes 9, 45. O 45, ele está somando o y. Se ele está somando com um y, eu vou passá-lo para o outro lado da igualdade, eu vou inverter a operação matemática. Se ele está somando, eu vou passá-lo subtraindo. Então, vai ficar 51 menos 45. Vai ficar 6. Então, é um y positivo é igual a 51 menos 45, 6.
Então, encontramos o quê? Nosso valor de y. Pronto, nós já sabemos y e já sabemos z. Agora, só falta a gente descobrir o valor de x. Vamos substituir aqui para a gente descobrir? Então, eu sei que x mais y mais z é igual a 18. Se eu sei que o y vale 6 e o z vale 9, nós vamos substituí-lo na fórmula para encontrar. Então, 6 mais 9 é 15. O 15 ele está somando com x. Então, eu vou passá-lo para o outro lado da igualdade, subtraindo. X é igual a 18 menos 15. X é igual a 3. O que a questão queria saber? A questão quer saber o máximo divisor comum entre 3, 6 e 9, que eram os valores de x, y e z. Qual é o número maior que consegue dividir os 3 ao mesmo tempo? Só pode ser o 3, né? Porque o 9, ele é divisível por 3 e o 6 é divisível por 3. E não tem como dividir um número maior, porque daí não entraria o 3 na parada. Entendeu? Então, o único número que eu consigo dividir pelos 3 ao mesmo tempo é o 3 mesmo. Então, nem preciso fazer o MDC. Mas, para um efeito didático, apesar de já sabermos a resposta lá na hora da prova, chegou nesse momento, você para e vai lá para o gabarito responder. Mas aqui, para um efeito didático, caso seja uma conta diferente e você não lembra como faz o MDC, eu vou fazê-lo só para explicar como é que é, tá bom? Só para um efeito didático, mas lá na hora da prova, você já vai direto para o seu gabarito aqui. Resposta é gabarito letra A, se eu não me engano, é o 3, tá bom? Então, o máximo divisor comum entre um número. Como é que eu faço isso, Regiane, para descobrir o máximo divisor comum entre um número? Você vai colocar os valores que você quer dividindo por vírgula, dividindo eles por vírgula. Então, eu quero o 3, o 6 e o 9. Passo um traço e eu vou dividindo do menor para o maior número, até encontrar quais são os números que eu consigo dividir pelos 3 ao mesmo tempo. Aí, nesse caso, ele estava pedindo para somar. Só que como é só um, nem dá para somar, porque você vai somar o 3 com mais nada, né? Então, mas nesse caso, mas tem algumas vezes que dá vários múltiplos que são divisíveis por vários, entendeu? Então, vamos fazer aqui. Então, ó, 3 dá para dividir por 2? Não dá. Então, eu vou copiar ele embaixo. O 6 dá para dividir por 2? Dá. Dá 3. 2 vezes 3 dá 6. O 9 dá para dividir por 2? Não dá. Dá número quebrado. Então, copio ele embaixo. O 3, ele dá para dividir por 3? Dá. Dá para dividir por 9? Dá. Então, ele dá para dividir pelos 3. Ah, dá. Então, nós vamos circular, para nós sabermos que ele é um divisor comum. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. No MDC, no máximo divisor comum, você encontrou um aqui, você não precisa continuar a conta, porque ele quer o máximo que divide em comum entre eles. Se você encontrou um aqui, não tem mais nenhum que vai dividir pelos 3 juntos, entendeu? Ao mesmo tempo. Então, você para a conta por ali. Se fosse o mínimo múltiplo comum, você continuaria, mas o MDC você não continua, porque o MDC é um que divide pelos 3. Se você encontrou um, já não vai dividir pelos 3 mais, acabou a conta ali, tá bom? Então, o único máximo divisor comum entre eles é o 3. O único divisor comum, aliás, entre eles é o 3, entendeu? Então, se o único divisor comum entre eles é o 3, então a nossa resposta é gabarito letra A. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado da questão. Regiane, eu fiquei com dúvida. Eu não entendi bem aquela questão de por que é um sistema de equação. Vou te explicar agora. Também para um efeito didático, lá na hora da prova, você não precisa fazer essa prova real aqui, tá bom? Encontrou a resposta, já vai direto para o gabarito para ganhar tempo. Mas aqui, para um efeito didático, eu vou explicar para você por que é um sistema de equação. Então, aqui, olha, nós temos 3 equações que é a mesma incógnita nas 3 com o mesmo valor. Então, olha, se eu substituir 3, 6 e 9 em qualquer uma delas, eu terei a resposta correta. Ou seja, x mais y mais z tem que ser exatamente igual a 18. X menos 2y mais z tem que ser exatamente igual a 0. 2x mais y menos 3z tem que ser igual
a menos 15, exatamente. Então, vamos lá para você ver? Então, aqui, ó, nós vamos substituir o x, o y e o z pelos valores que nós encontramos lá. Aqui é a mesma coisa, ó. X vale 3, 2 vezes, lembra? Um número é uma incógnita, trata-se de uma multiplicação. Então, 2 vezes y, então é 2 vezes 6, né? Porque o y vale 6, mais o z, que é o 9, igual a 0. Aqui também, ó. 2 vezes x. Quem é o x? 3. Então, 2 vezes 3. Mais y. Qual é o y? É 6. Menos 3 vezes, quem é o z? É o 9. Então, 3 vezes 9, igual a 15. Então, eu somando isso, isso e isso, as igualdades têm que bater. Então, 3 mais 6 mais 9 é igual a 18? Sim. Então, joinha, tá certinho. Então, vamos para o próximo aqui, ó. 3 menos 2 vezes 6, 12, mais 9 igual a 0. 2 vezes 3, 6, mais 6, 3 vezes 9, 27. Na matemática, você sempre vai resolver primeiro a multiplicação, depois a adição, tá bom? Então, vamos continuar aqui. 3 menos 12 dá 9. 9 positivo. 6 mais 6 dá 12. 27 negativo. 15 só copiei. 9 negativo mais 9 positivo dá 0. 0 é igual a 0. 12 positivo menos 27 negativo dá menos 15. Bateu. Entendeu por quê? Porque o mesmo valor respondeu às 3 incógnitas. Certinho? Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado das explicações. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar seu like. Vou deixar aqui o resuminho para você copiar, por favor. Dá uma pausa no vídeo para isso, tá bom? Também vou deixar para você um card aparecendo aqui no topo da tela. Inscreva-se no canal, assiste essa playlist aí, tá bom? Tá maravilhosa, tem mais de 95 vídeos da banca Instituto Mais e VUNESP para você, tá bom? Vai lá e confira. Um grande abraço, fica com Deus, desejo uma ótima prova de concurso para você, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!